quero compartilhar com você a alegria de ser um pregador da Palavra de Deus. E nesta aula, em poucos minutos, nós vamos aprender como preparar e como apresentar sermões evangelísticos. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Marcos, o capítulo 16 e o verso 15. O texto diz assim: E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Perceba, note uma coisa. A pregação do evangelho, ela faz parte da comissão que Deus deixou para a igreja. Você e eu temos o privilégio, a responsabilidade e a alegria de participar da pregação do evangelho, da pregação evangelística. Mas o que é uma pregação evangelística? Quero ler com você um texto de John Stott. Ele diz assim: pregação evangelística é esclarecer o texto inspirado com tal fidelidade e sensibilidade que a voz de Deus seja ouvida pelo seu povo e ele lhe obedeça. Olha que interessante. Olha como nós temos este privilégio. Pregar, quando eu ou você vamos pregar, não é a minha ou a sua voz que será ouvida, mas é a voz de Deus. A tal ponto de que os ouvintes passam a obedecer a Deus. Um sermão evangelístico geralmente é um sermão temático. Ou seja, é um sermão que eu começo escolhendo um assunto, um tema, uma ideia principal. Por exemplo, volta de Jesus, justificação, marca da besta. Ao escolher um tema, eu agora então passo para buscar textos, para então apoiar a minha ideia principal. Então, nós vamos ver agora 6 passos para preparar um sermão temático. O primeiro passo, é óbvio, você já deve estar aí percebendo, é escolher o tema, escolher a ideia principal, qual é o assunto que eu vou abordar. O segundo passo, depois que eu escolhi um tema, depois que eu escolhi o assunto, é com a ajuda de uma concordância bíblica, eu selecionar os melhores textos que apoiam a ideia principal que eu escolhi para este sermão. Um cuidado você deve tomar. Ao escolher esses textos, e aí é o terceiro passo, você deve respeitar o contexto que esse texto está inserido. Se você fizer isso, você vai com certeza se precaver com algum problema, com alguma dúvida, com alguma questão no final do seu sermão. Então, respeite o contexto no qual o texto está inserido. O quarto passo, depois que você escolheu o tema, você escolheu o texto, é você preparar o esboço, é você fazer o sermão. Você agora vai colocar ali as subdivisões, você vai escrever ali o que você quer alcançar, aonde você quer chegar, quais são os tópicos que você quer ali destacar naquele seu sermão. Feito o esboço, e o esboço é o corpo do sermão, veja, é no esboço do sermão que eu vou usar um dicionário bíblico, um comentário bíblico, uma citação, uma definição. Eu coloco isso dentro do esboço, que é o corpo do sermão. Feito isso, eu vou para a conclusão. Uma coisa tem que ficar clara para você. Gaste na conclusão do seu sermão 10% do tempo de toda a exposição do seu sermão. 10% para você concluir. Lembre que a conclusão, ela é o clímax do sermão. Aqui você deve dizer qual a ação que os ouvintes devem fazer. O que eles devem realizar. Você terminou o sermão e agora então, qual é a ação que eu devo fazer ao terminar esse sermão? Depois você vai fazer a introdução. Para a introdução, você deve gastar 20% do tempo que você gastaria de toda a apresentação do seu sermão. A introdução é o momento em que você vai se apresentar, é o momento que agora você vai ganhar a simpatia do auditório, você vai ganhar ali os ouvintes, você vai olhar cada um no olho, você vai saber quais são as pessoas, elas vão te conhecer. Então, o objetivo da introdução é você
alcançar as pessoas, ganhar a simpatia das pessoas. E aí então, você, quando tiver ter ganho o auditório, será mais fácil você explanar a sua palestra, fazer o seu sermão. Há um texto que eu gostaria de ler com você, de Ellen White. Está escrito no livro Evangelismo. Ela diz: a pregação da palavra deve apelar para a inteligência e comunicar conhecimento. Mas cumpre fazer mais do que isso. A palavra do pastor, do pregador, para ser eficaz, ela deve atingir o coração de quem está ouvindo. Não é apenas dizer palavras bonitas, mas é, através do Espírito Santo, tocar o coração das pessoas que estão ouvindo. Outro texto: são essenciais discursos teóricos para que o povo veja a cadeia da verdade, elo após elo, ligando-se num todo perfeito. Mas nunca se deve pregar um sermão sem apresentar a Cristo e Ele crucificado como a base do Evangelho. Veja, querido, olha o que o texto está dizendo. Eu posso pregar o sermão que for, mas a base do meu sermão tem que ser Cristo. A pessoa que te ouve pregar, ela tem que saber qual é o caminho que conduz para Cristo. Ela, ao ouvir o seu sermão, tem que saber que Cristo, o que Cristo fez por ela, e que a salvação ainda está disponível. Agora que você aprendeu a preparar um sermão, eu quero destacar com você algumas características da metodologia de Cristo. Como ele apresentava os seus sermões, como ele se dirigia às pessoas. Creio que vai ser importante isso para nós. O primeiro ponto que eu quero destacar é que Cristo falava com autoridade. Amigo, você quando for pregar a palavra de Deus, você tem que ter autoridade. Para isso, você tem que se preparar antes. Você tem que conhecer o assunto que você vai dizer para ter autoridade. Você tem que pregar com clareza e poder. Você tem que tornar o Evangelho, esse é o terceiro ponto. Você tem que tornar o Evangelho uma necessidade real a todas as pessoas. Jesus falava com simplicidade. Uma criança era capaz de compreender. Ele falava direto. Ele usava ilustrações adequadas. Veja, alguém um dia disse que um sermão sem uma ilustração é uma casa sem janelas. Você deveria usar uma história, uma boa ilustração para o seu sermão. Use um vocabulário simples. Não apresente muitas ideias de uma única vez. E não menospreze as repetições. Jesus sempre recapitulava. E outra coisa que Jesus fazia, ele não ultrapassava a capacidade de compreensão do seu auditório. Ou seja, se você vai pregar para pessoas, você deve conhecer aquele auditório e não ultrapassar a capacidade de compreensão daquelas pessoas. Eu quero ler um texto com você. Mesmo a multidão, que tantas vezes lhe dificultava os passos, não era para Cristo uma massa indistinta de seres humanos. Ele falava diretamente a cada espírito e apelava para cada coração. Ellen White, no livro Educação, na página 231. Então, querido, o sucesso da pregação evangelística, depois da parte sobrenatural do Espírito Santo, está em você tratar o auditório como um indivíduo, com as suas necessidades, com os seus anseios. Não é uma massa, mas é cada pessoa, individualmente. Você deve tratar assim. E eu quero terminar lendo um texto de Paulo, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, verso 2. Ele diz: pregue a palavra. Esteja preparado, a tempo ou fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte, com toda a paciência e doutrina. Que Deus te bendiga e que você seja um pregador poderoso da palavra de Deus.